A modificação do formato do Exame Nacional de Ensino Médio Novo, Enem, com a realização das provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, incluindo redação, ciências humanas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias, e a consequente valorização dos conteúdos acadêmicos próprios do ensino médio, gera a possibilidade de utilização do resultado desse exame para a seleção dos ingressantes no ensino superior. A opção pela utilização do novo Enem não implica abdicar de outros mecanismos de seleção. Na ausência de uma definição mais específica sobre o que será exigido na nova prova e quais as instituições que vão adotá-lo, o ideal é preparar-se tanto para o vestibular quanto para o atual Enem, cujo simulado podem ser encontrados no site do MEC. A velha versão do exame atesta apenas habilidades mais gerais, com a capacidade de interpretar textos e de solucionar problemas da vida real, e muito pouco conteúdo específico. Do antigo Enem, a nova prova manterá a contextualização das questões, mas elas passarão a ser 100% calculadas nas disciplinas do ensino médio. O Enem não passará a ser o único critério para a seleção nas universidades que o adotarem. O MEC propõe os dois modelos. No primeiro, as universidades podem usar o resultado da prova como preferirem, inclusive fazendo uma segunda fase própria, e a outra é aderir ao sistema da seleção unificada. Neste caso, é necessário que o Enem seja a única etapa do processo seletivo. As vagas ficam disponíveis em um sistema eletrônico de inscrição válido para todo o país. A grande novidade é que é possível usar o mesmo Enem para candidatos de uma vaga em diferentes universidades. Este é exatamente o propósito da prova nacional. No entanto, nos casos em que a universidade aderir ao sistema unificado, haverá um limite de até 5 opções de candidato que deve ser colocado em ordem de preferência. As vagas de um curso serão oferecidas antes àqueles estudantes que tiverem escolhido como a primeira opção. Uma nota ruim no Enem poderá prejudicar o estudante? É a primeira pergunta que eu faço e vou começar ali com a professora Heloísa Vidal. Sim, uma nota ruim pode prejudicar o estudante, na medida em que existe um conjunto de instituições públicas federais grandes que adotaram o Enem como processo seletivo. O estudante, ao tirar uma nota baixa no Enem, certamente a sua capacidade competitiva nessas instituições está ameaçada. O senhor, professor, a sua opinião? Em contrapartida, uma nota baixa no Enem leva o aluno, um mecanismo para que o aluno ele possa refletir sobre seu rendimento, né, e a sua preparação. Por ele ter tirado uma nota baixa em um dos Enems, isso não quer dizer que ele está fora dessa disputa de uma vaga, né, para uma universidade pública. Ele vai ter os outros anos, ele vai ter os outros Enems para que ele possa se preparar e ele possa competir. Você tem mais ou menos assim, tá? É o aluno ele não ter passado no vestibular tradicional. Mas isso não quer dizer que isso representa um insucesso para ele, tá? Mas que isso possa levá-lo a uma preparação melhor. Professora Luísa, eu fico preocupado porque as pessoas estavam, todo mundo trabalhando, estudando, fazendo o segundo grau, nessa perspectiva de fazer o vestibular. E de repente muda-se a regra do jogo, tem uma prova nacional com outras características. Como é e que o ensino médio vai se comportar agora? Ele vai passar a trabalhar nessa perspectiva do Enem? Pois então, Jarbas, na verdade... Jonas Luiz da Silva de Capoeira. Jonas Luiz, na verdade, o Enem, o modelo que está sendo adotado para o Enem é nada mais, nada menos do que uma resposta que já vem de longa data à tentativa de mudar o currículo do ensino médio. Tá? A LDB de 96 previu que haveria uma reforma nos conteúdos curriculares da educação básica, e isso de fato aconteceu na sequência com a produção dos parâmetros curriculares nacionais, também feitos para o ensino médio, e que desde 99 que esses materiais vêm sendo tentados implementar na escola com uma profunda modificação na abordagem curricular. Né? Não se trabalhar mais uma abordagem muito disciplinar, mais a questão das áreas de conhecimento, a interdisciplinaridade e a contextualização serem os eixos que orientam o trabalho com os conteúdos, porque na educação brasileira a gente vê o seguinte, que o currículo de ensino médio ele é muito extenso.
você tem uma quantidade de conteúdo enorme, né? E esses conteúdos, via de regra, têm como elemento de aprendizagem a memorização. Então, todos os países do mundo já mudaram essa abordagem. A gente no Brasil já vem tentando isso há muito tempo, né? Esses parâmetros curriculares do ensino médio são de 99 e até 2009 nada acontecia nas escolas. O que a gente observava era nada mais, nada menos do que uma repetição dos modelos antigos, né? E um dos grandes argumentos, especialmente usado pelas escolas privadas, é que não podiam mudar o currículo se o vestibular continuava cobrando as mesmas coisas, o mesmo formato de medição de conhecimento dos alunos. Então, acho que o Ministério da Educação, num trabalho que fez com as universidades federais, fez esse movimento no sentido de mudar o modelo de vestibular e fazer uma reforma de cima para baixo, e não de baixo para cima, né? O natural seria mudar os currículos e, a partir daí, mudar os processos. Nesse caso, foi o contrário. Mudou o processo seletivo com a expectativa de que realmente os currículos de ensino médio se modifiquem e passem a se trabalhar os conteúdos mais pertinentes aos contextos e às realidades do século XXI, né, e que não se apele tanto para aquela extensividade de saberes, onde a ferramenta que o aluno usava na maioria das vezes era a memorização. Essa é a proposta do MEC e vamos aguardar para ver o que acontece. Tem um dado importante nessa história e que a gente tem que observar com muita cautela. É que os professores que hoje atuam no ensino médio, eles não têm uma formação adequada para esse novo modelo, nem de ensino, nem de aprendizagem, nem de processo seletivo. Então, a gente tem que aguardar um pouco para ver como os professores vão reagir a isso, que tipo de formações e serviços vão acontecer, para que os professores realmente mudem a sua prática pedagógica, né? Pois é, professor, o que é que o senhor pensa isso do ponto de vista das escolas, né, que estão preparando o ensino médio, que já tem o seu currículo com base nos parâmetros curriculares nacionais? As escolas particulares, elas sempre tiveram uma cobrança muito forte em relação a resultados, né? Quando a família confia o filho à escola, a família espera que ele tenha um bom preparo e que isso gere um resultado. E quando a gente fala resultado lá no final da linha, assim, todo percurso escolar, pronto, é a aprovação no vestibular. Então, o que a professora relatou agora é muito pertinente. Tá? Realmente as escolas do ensino médio, elas eram balizadas pelo vestibular, conteúdos extremamente enciclopédicos, muito rodapé de livro, muito detalhe, né? Quer dizer, o aluno estudava, que é a minha área dentro da biologia, certo? Ele estudava muita coisa que ele ia ver lá no primeiro, segundo, terceiro semestre de faculdade, né? Por quê? Porque o vestibular exigia, né? E aí o professor, dentro da formação, ele teve que ter uma especialização naquele conteúdo muito grande. Quer dizer, o foco dele basicamente era o conteúdo, quer dizer, era muito conteudista. Muitas vezes o aluno, né, ele estava em sala de aula, via aquele conteúdo e pensava, puxa, para que isso? Certo? Por que eu estou estudando a nomenclatura, certo? As partes de uma lagosta? Tá? Por que eu tenho que decorar esses nomes? Então isso não tinha significado, tá certo? Com o advento do Enem, tá certo? Do novo Enem, quer dizer, a intenção é exatamente uma mudança de cima para baixo. Tá certo? O professor, a escola, ela vai ter que proporcionar uma mudança curricular muito forte. Tá certo? O conteúdo ele não vai ter que ser visto apenas pelo conteúdo, somente aquilo e pronto, não é assim, né? Então, as coisas elas vão ter que ter um significado, o aluno ele vai ter que utilizar aquele conhecimento para o dia a dia dele, quer dizer, ele vai ter que ver aquela aplicabilidade, ele vai ter que ser crítico, certo? Ele vai ter que entender o mundo, ele vai ter que ter opinião, ele vai ter que saber resolver situações, problemas, quer dizer, ele vai ter que ter uma capacidade argumentativa muito grande mediante aquilo que ele aprendeu dentro da escola.